Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Hora da Reconciliação. Hoje, quinta-feira, dia 5 de julho de 2012. Nosso programa é ao vivo, são exatamente 22 horas, mais 11 minutos. Eu quero já dar os nossos contatos para você interagir conosco. Você pode ligar para nós pelo telefone 33427096. Faça a sua pergunta bíblica, o seu pedido de oração, faça a sugestão de um tema para um estudo bíblico, ok? 33427096. Eu quero lembrar que nós temos vigília no domingo. Então, se você quiser mandar seu pedido de oração, mande para nós que nós repassaremos para o grupo de irmãos que estará orando no próximo domingo em nossa igreja, tá bom? Eu repito, 33427096. Você pode ainda entrar em contato pelo e-mail, contato@ministeriodareconciliação.net. Ou ainda, você pode interagir conosco pela nossa página na rede social Facebook, em nome de Luiz Carlos Aparicio. O programa de hoje segue respondendo perguntas dos telespectadores. O que a Bíblia responde? É o tema do nosso programa de hoje para atender os pedidos dos nossos telespectadores. Eu quero ler Mateus 22:29 com você. Mateus 22:29, que diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Uma das advertências mais contundentes deixadas por Jesus para esses dias que estamos vivendo é: cuidado para que ninguém vos engane. Eu repito, cuidado para que ninguém vos engane. Nós vivemos um tempo recheado de falsas doutrinas, de movimentos espirituais desacompanhados de verdade. Um tempo de pseudo-cristãos, de falsos profetas, de mestres promovidos pelos interesses das multidões. Vivemos um tempo de pastores indoutos e também de pregadores neófitos. Por isso, devemos estar atentos e evitar o engano. O que fazer para não errar? É preciso conhecer as Escrituras, como foi o texto que acabamos de ler, de Mateus 22:29. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas quero fazer ponte ainda com o texto do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6. Oséias 4:6, que diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Observem só. Então, num tempo de engano, nós precisamos efetivamente conhecer as Escrituras para não virmos a errar. Temos que estar alerta que, ao longo da história bíblica, o povo de Deus foi destruído porque lhe faltava conhecimento de Deus. Este conhecimento de Deus se tem através das Escrituras. E quando nós desconhecemos as Escrituras, erramos. E este erro pode produzir a nossa destruição espiritual. Reflita sobre isso, pense sobre isso. O programa de hoje tem o objetivo de te ensinar um pouco mais, de levar você ao conhecimento bíblico. Então ligue para nós e faça a sua pergunta bíblica pelo 33427096. O que a Bíblia responde? Nós vamos ao nosso apoio cultural, voltamos
já já. No Seminário Teológico da Reconciliação, você estuda a Palavra de Deus com profundidade, matérias processuais, doutrinas fundamentais, aspectos geográficos e históricos, visão panorâmica dos livros bíblicos, linguísticas, aspectos gramaticais e ciências humanas correlatas e mais, áudio das aulas para o reforço de conteúdo, avaliação pedagógica objetiva, currículo de nível superior e especialização em apologética cristã. Assista uma aula gratuita e decida pelo seu crescimento na graça do conhecimento de Deus, estudando no Seminário Teológico da Reconciliação. Aulas segunda e sexta, às 19h45, Rua Osvaldo Aranha, 790, no Jardim Maravilha, em Vicente de Carvalho. Estudar a Palavra de Deus de maneira objetiva e participativa. Este é o objetivo da Escola Bíblica de Domingo do Ministério da Reconciliação. Venha estudar a Palavra de Deus na nossa igreja. Literaturas modernas de fácil assimilação, temas da vida cotidiana, aplicação contextualizada, didática por faixa de idade. Escola Bíblica do Ministério da Reconciliação. Domingo às 18 horas. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Rua Osvaldo Aranha, 790, no Jardim Maravilha, em Vicente de Carvalho. Você segue assistindo Hora da Reconciliação aqui pela Guaru TV, canal 7. Estamos aguardando sua ligação no 3342-7096. Faça seu pedido de oração, encaminhe sua pergunta bíblica e nós estaremos atendendo você. 3342-7096. Peço desculpa aos amados se a nossa voz estiver saindo com um pouquinho de dificuldade. Nós estamos um pouquinho resfriados, tá bem? Ok, vamos então à agenda da nossa igreja. Eu quero lembrar você que nós já estamos com matrículas abertas para o nosso seminário teológico, segundo semestre, que reinicia então no dia 6 de agosto, segunda-feira. Vamos colocar a grade então das matérias para você acompanhar aí. Então está aí, sempre segunda e sexta, 19h45. Na segunda-feira nós temos doutrina da salvação, doutrina do Espírito Santo, soteriologia, paracletologia, sucessivamente. Temos ainda, depois do intervalo, liderança, gestão e princípios de teoria geral de administração. Na sexta-feira, nós temos religiões mundiais, seitas, heresias 4. Vamos abordar pós-modernismo e modismo teológicos. E depois do intervalo na sexta, introdução à escatologia, princípios gerais. Se você quiser mais informação, você acesse o nosso portal na internet, www.ministeriodareconciliação.net. Lembrando que você pode fazer sua matrícula em um dos dias de culto em nossa igreja, procurando nossa secretária, secretária do seminário, nossa irmã Valéria. A propósito, algumas pessoas têm me perguntado sobre a possibilidade de fazer apenas a matéria de liderança. Não há problema nenhum, você pode efetivamente participar apenas da matéria de liderança, que será sempre segunda-feira, às 21 horas, depois do nosso intervalo, tá bom? Você procura informação já nos dados que já passamos a você. Você conhece o jornal A Voz do Litoral? Procure aí no jornaleiro mais perto de você, além de você estar informado de notícias da nossa cidade, você também tem um espaço onde a palavra de Deus é ministrada. Está aí a mensagem dessa semana, a culpa humana e a graça de Deus, matéria assinada pelo pastor Luiz, tá bem? Então procure o jornal A Voz do Litoral. O nosso portal na internet é uma possibilidade que você tem de assistir os nossos programas de TV anteriores e também de ter acesso a várias informações de nossa igreja e do mundo da religião. Então, vamos colocar o nosso portal na tela, nossa página principal, para você poder, então, dar uma olhada no nosso portal.
Você vai ter então aí a possibilidade de ter acesso aos vídeos anteriores do programa. Está lá, programa Hora da Reconciliação 116, que foi o da semana passada. Tem uma matéria muito interessante sobre corrupção nas igrejas evangélicas. Tem a palavra do pastor da semana, que é arrancando pragas e plantando sementes. Ok? Nós temos ainda aí notícias, estudos bíblicos, aconselhamento. Então vale a pena você acessar o nosso portal na internet, www.ministeriodareconciliação.net. Mês de julho nós estamos de férias no nosso seminário. Estaremos dando a última prova amanhã. Segunda-feira temos a nossa confraternização de meio de ano. E depois entramos em férias, só voltamos dia 6, que é a primeira aula. Porém, no mês de julho já se tornou tradicional o nosso seminário lançar temas interessantes dentro da ideia da Semana do Conhecimento. Então, este ano não será diferente. Dia 23, dia 25 e dia 27 está aí na sua tela o banner da nossa Semana do Conhecimento 2012. Nós vamos falar sobre fenômenos sobrenaturais. Na segunda-feira o pastor vai falar sobre ufologia, e nós vamos abordar OVNIs, objeto voador não identificado, e ainda ETs extraterrestres. A vida fora do planeta Terra, nós vamos estar abordando isso à luz das Escrituras. Na quarta-feira vamos falar sobre mensagens subliminares, discos que são tocados de trás para frente, imagens aonde são vistas e feita uma leitura da sombra delas. Isso é importante, a verdade nas ideias de leitura de mensagens subliminares. Nós vamos estar falando isso à luz da Bíblia Sagrada. Na sexta-feira, vamos então falar sobre experiências espirituais. A principal, que é experiência pós-morte. Vamos estar falando sobre isso, de pessoas que deram depoimentos, que em estado de coma tiveram algum contato com o mundo do outro lado, o outro lado da vida. Então nós vamos estar falando sobre isso, também citando alguns casos de arrebatamento dentro do ambiente evangélico, uns que dizem que foram arrebatados até o céu, outros que foram arrebatados até o inferno. Então nós vamos estar falando sobre isso. Quero incentivar você a se agendar, estar conosco dia 23, dia 25, dia 27 de julho, sempre às 20 horas, no Ministério da Reconciliação, na nossa Semana do Conhecimento. Ligue para nós, 3342-7096. O programa de hoje é O que a Bíblia Responde. E logo depois deste louvor, que nós vamos passar agora, nós estaremos respondendo uma pergunta muito interessante a respeito de preparação espiritual antes de ir para o monte. Vamos estar falando de oração no monte. Já. Então liga para alguém aí, cutuca alguém para ser despertado, para participar, para acompanhar o comentário que vamos fazer sobre esse tema. Você aproveita o intervalo do louvor e vai ligando 3342-7096. Diante do trono, canta o belo hino, Amigo, eu volto já já.
coração ferido. Estás bem perto, Senhor, do coração contrito. E salvas aquele que está de espírito abatido. Estás bem perto, Senhor, do coração contrito. E salvas aquele que está de espírito abatido. O quebrantado não desprezarás, ó Deus. O quebrantado não desprezarás, ó Deus. Amigo, amigo, tu aprendi. Perdoador, tu arrependido. Consolo e paz, tu que se sente só. Restaurador do coração ferido. Escolheste o fraco, humilde, rejeitado. Deus que cura o doente, dá forças ao cansado. Escolheste o fraco, humilde, rejeitado. Deus que cura o doente, dá forças ao cansado. Obrigado, Senhor. São exatamente 22 horas mais 29 minutos. Você pode ligar para nós, 33-427096. Nosso programa é ao vivo nesta quinta-feira, dia 5 de julho de 2012. Nós já temos a participação da nossa irmã Guiomar, irmão José do Carmo, irmã Maria de Lourdes, irmão Wilson, irmão Amauri. Você pode também ligar para nós, tá bem? 3342-7096, ainda pelo nosso e-mail, contato@ministeriodareconciliação.net, ou ainda pela nossa rede social Facebook, Luiz Carlos Aparício. Eu estou com uma pergunta aqui da irmã Andréia. Paz do Senhor, querida, obrigado pela sua participação. Nós pegamos essa pergunta e transformamos num pequeno estudo. Então nós vamos prolongar um pouquinho mais a resposta, porque achamos interessante falar com um pouquinho mais de profundidade sobre o tema. Deve haver uma preparação especial antes de se ir ao monte orar? Eu repito, deve haver uma preparação especial antes de ir ao monte orar. Ok. Eu gostaria de responder assim. A Bíblia Sagrada fala que devemos estar preparados para nos encontrar com Deus. Se tem alguma coisa que a Bíblia fala, incomoda, para que nós busquemos em Deus preparação, é para o grande encontro com Ele. Amós capítulo 4, versículo 12, diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Se nós ainda viajarmos para o Novo Testamento, Mateus capítulo 25, versículo 10, a Bíblia diz: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e os que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Nos dois textos, a Bíblia chamando a atenção, incomodando, para que haja um despertamento no sentido de estar preparado para um encontro com Deus,
Porque nós podemos, por negligência, indolência e até por falta de despertamento, perder o momento, perder a hora deste encontro com Deus. Quando falamos deste encontro, falamos a respeito do arrebatamento da igreja. Entendemos que se o cristão está preparado para o arrebatamento ou vinda de Jesus, ele está preparado para qualquer outra coisa. Quando o crente está preparado para a vinda de Jesus, ele está preparado para enfrentar a enfermidade, para enfrentar problemas familiares, para enfrentar problemas profissionais. Quando o crente está preparado para o que é principal, as demais coisas acontecem naturalmente. Isso não quer dizer que não se sofre, isso não quer dizer que não se enfrenta dificuldade, porém, quando estamos preparados para aquilo que é mais importante, que é o ápice da vida espiritual, que é o arrebatamento da igreja, estaremos preparados para outras coisas também. É bom lembrar que esse preparo é efetuado por Deus. A ideia do monte é cercada de muito misticismo e de pouco apoio bíblico. Muitos me dizem, mas até Jesus foi orar no monte, pastor. Isso não é verdade? Sim, mas por que Jesus foi orar no monte? Qual a sua intenção? Aí eu pergunto, geralmente para as pessoas, você sabia que Jesus não tinha casa e muito menos um quarto para ele orar? Você sabia que Jesus não tinha no seu dia a dia um lugar reservado? Mateus capítulo 8, versículo 20, a Bíblia é categórica em afirmarmos isso. Ele diz lá, e disse Jesus, as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ora, Jesus recomendou a oração no quarto. Com qual intenção? A mesma que levava ele a orar no monte. Qual é a intenção? De estar no lugar sozinho, reservado. Vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 6. Diz a Bíblia, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Qual a intenção de Jesus, então, ao ir orar no monte? Isolamento, orar em separado, longe da multidão que o cercava e que não lhe dava oportunidade para este momento, mas a sós com o Pai, com Deus. Se você pegar o texto de Mateus capítulo 26, versículos 36 até o 46, você vai ver isso. Jesus sempre procurando estar sozinho. Diz lá, Mateus 26, 36, 46. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Este lugar, Getsêmani, ficava na base do monte. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Vejam só, deixou os discípulos e levou apenas dois com ele. Ou melhor, três, Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, Jesus foi mais adiante ainda, se reservou mais ainda. Prostou-se sobre o seu rosto orando, dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando a seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro, então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, um pouco mais adiante, ainda no monte, longe da multidão, dos discípulos, dos amigos mais próximos. E então, ele diz no versículo 45, então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes, dormi agora e repousai.
eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Jesus usou o monte, como quando orou e como também lá repousou. Observem só, dormiu no monte e orou no monte. Quer pedagogia? Quer uma linguagem mais clara do que essa? O lugar aonde nós dormimos, o nosso aposento, o nosso quarto, o lugar aonde nós nos isolamos, é esta a intenção pela qual Jesus sugeriu e até praticou a oração no monte. Ora, em João capítulo 4, versículo 19 até o versículo 24, Jesus desestimulou a mulher samaritana a respeito da oração no monte. Observem só, João 4, 19 até o 24, diz o texto: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e os judeus dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve orar. Jesus disse: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem no de Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Eu repito, Jesus desestimulou a ideia da mulher samaritana, que assim como os judeus julgavam que a oração no monte era algo especial, ou seja, o monte era um lugar sagrado, logo não poderia ele ensinar algo e fazer outra coisa diferente. Se Jesus disse que não era no monte que deveria se buscar a Deus, ele não iria praticar isso orando no monte, sendo que esse objetivo não fosse o que acabei de vos dizer, que é de orar como num estado de afastamento, num estado de evitar a multidão e assim sucessivamente. Em todo o tempo bíblico, Israel se perdeu por práticas idólatras, oriundas dos povos pagãos que ela vivenciou ou que ela viveu. Entre elas, a oração, a adoração e os cultos no monte. Alguém pensa que o monte é lugar sagrado, outros que é lugar neutro, mas em todo o tempo histórico bíblico, ele foi usado por cultos a demônios. Vou repetir, em todo o Antigo Testamento, você observará que na grande maioria, os montes foram utilizados para cultos alusivos à idolatria, e a Bíblia é claro dizendo que por trás do ídolo há uma ação demoníaca. Suba ao monte, você que tem o hábito de subir ao monte, você verá lá vela, oferenda aos altares, a Baalins, inclusive do nosso tempo. Não sabe você que não há consenso entre o altar de Deus e dos ídolos? 2 Coríntios 6,16, a Bíblia diz isso. Como que eu posso subir ao monte e ter evidências que pessoas que vão lá oferecem cultos para demônios, cultos idólatras? Lá vemos velas, lá vemos ídolos, lá vemos oferendas. E como que nós podemos utilizar do mesmo lugar, teoricamente do mesmo altar, para oferecermos coisas ao Deus vivo? 2 Coríntios 6,16, a Bíblia diz que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque sois vós o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? A ideia da oração no monte é de origem babilônica, ou seja, a palavra hebraica é zigurat, lugar sagrado, onde os primitivos acreditavam que os seres celestes não podiam tocar na terra, no solo, na planície, e então utilizavam os montes para receber as oferendas. E então o ser humano levava a oferenda até o monte, e os seres espirituais desciam até a altura do monte para poderem então receber essas oferendas. Então a ideia
era: eu subo ao monte, coloco lá a oferenda, e o ser especial pega lá e leva para os deuses. Daí surgiu a ideia, inclusive bíblica, do Deus Altíssimo, que seria o Deus mais alto. E essa linguagem Altíssimo é aquele que é mais alto do que os altos, é o Altíssimo. Essa linguagem é paganista, é idólatra, é politeísta, porque julgar que existe um Deus maior e deuses menores é a ideia do paganismo, do politeísmo. Então, deu-se a ideia então do Altíssimo, o do alto, ou do mais alto, o mais elevado, que se eleva mais alto. Observe então um politeísmo, todas as vezes que há hierarquia de deuses numa escala de poder, e isso não serve para nós. 1 Reis 14, versículo 22 até o 23, você vai ver um desses exemplos que eu citei como o povo de Deus, no Antigo Testamento, acabou indo, se enveredando por caminhos de monte e lá para promover idolatria e culto a demônios. 1 Reis 14, 22, 23. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e provocaram a zelo mais do que todos os seus pais fizeram com seus pecados que cometeram. Também eles edificaram altos, estátuas, imagens nos montes e nos bosques, sobre todo alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. Observem só. O povo de Israel procurava montes, montanhas, buscava lá arvoredos, árvores, para que no alto da montanha, debaixo das árvores, utilizando até o tronco da árvore, aquilo que a Bíblia chama de poste ídolo, para adorar natureza, para adorar inclusive demônios, na nossa tradução ou na nossa interpretação bíblica. 1 Reis 16, versículo 23, 24. 1 Reis 16, 23, 24. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. E em Tirza reinou 6 anos. E a de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata e edificou no monte. E chamou o nome da cidade que edificou o nome de Semer, Senhor do monte de Samaria. Esse Senhor, com letra minúscula, na minha tradução aqui, do monte de Samaria, não é o Senhor que fez os céus e a terra, mas efetivamente um Deus eleito por aquele povo por práticas antibíblicas, por práticas não cristãs. Então, da onde vem a ideia de estar preparado para ir ao monte? Que é a pergunta do nosso telespectador. Infelizmente, é por conta da ideia pagã. Muitos lá acabam se envolvendo em um clima espiritual pesado. Afinal, lá é área de oferendas. E acabam voltando. Muitos crentes que se dizem crentes vão para o monte e voltam agitados, perturbados, assustados, com revelações antibíblicas a respeito até de doutrina, vendo manifestações espirituais que não têm apoio na palavra e por vezes oprimidos em razão de tal exposição espiritual. Se você não tem um lugar em sua casa para orar com privacidade, o seu quarto, vá ao monte, mas sem a ideia do místico, apenas para ficar a sós com Deus e sem maiores exposição. Neste caso, não faça procissão ao monte. Infelizmente tem igrejas e irmãos subindo ao monte para orar em procissão. Oram um por cima do outro no monte, inclusive. Quer dizer, que tipo de isolamento é esse? Muito mais. Pastores que invocam igreja para todos irem lá. Isso é apenas montelatria. Carregar o povo para viver dependente de monte, adorar monte, montelatria, e um desejo de mostrar que é mais espiritual dos outros, ou que a oração é mais forte. Não existe oração mais forte. O que existe, a Bíblia é categórica em dar testemunho disso, é de Deus forte, Isaías 9,6. Esse Deus forte, que é onipresente,
e habita no templo de nossas vidas. É um Deus de perto, é um Deus que ouve a oração feita no quarto. E não há oração mais espiritual do que a do quarto. Essa é em espírito e em verdade, porque ela não é hipócrita, porque ela não tem a intenção de levar outros a acreditarem que somos mais do que eles. Mas no nosso quarto, só nós e Deus sabemos que nós temos vida íntima com Ele. E é isso que o crente atual precisa fazer: entrar no quarto e orar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. São exatamente 22 horas, mais 46 minutos. Você pode ligar para nós, 3342-7096. Estamos aguardando sua ligação. Vamos ao nosso apoio cultural. O Ministério Evangélico da Reconciliação convida você e sua família para participarem de seus cultos de louvor, adoração e pregação da Palavra de Deus. Somos uma igreja bíblica que se destaca pela dedicação ao ensino das Escrituras Sagradas. Em nossa igreja, toda a sua família encontrará proteção e orientação de Deus, que é resultado da ênfase que damos à ministração das Escrituras Sagradas. Senhor, e me conhece. Durante nossos cultos, temos classes dedicadas ao público infantil. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, às 8 da noite. Oração, louvor e doutrina bíblica. Aos domingos, às 7:30 da noite. Oração, louvor e pregação da Palavra de Deus. Ministério Evangélico da Reconciliação, redescobrindo a simplicidade do Evangelho de Cristo. Rua Osvaldo Aranha 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Compromisso com a verdade bíblica. A Hora da Reconciliação. Apresentação: Pastor Luiz Carlos Aparício. Ao vivo, toda quinta-feira, às 10h10 da noite. Às 22 horas mais 49 minutos. Você pode ligar para nós no 3342-7096. Esse é o nosso telefone. A irmã Valéria está ao telefone aguardando sua ligação. Mais do que isso, você pode participar ainda pelo nosso e-mail. O nosso correio eletrônico é contato@ministeriodareconciliação.net. E você pode ainda interagir conosco pela nossa página no Facebook, Luiz Carlos Aparício. Vamos então aqui ler os pedidos de oração. O irmão Amauri manda a paz do Senhor, pede oração por sua família. Graças a Deus. Um abraço, amado. Também o irmão Wilson faz uma pergunta da reconciliação. Ele faz uma pergunta: se há salvação após o arrebatamento. Está pensando em ficar, amado? A irmã Maria de Lourdes, da Reconciliação, pede oração por seu vizinho Luiz José, que está internado em São Paulo, está aguardando um transplante de fígado. Agradece pelas orações. Irmão José do Carmo, da Reconciliação, parabeniza o programa e pede oração pelo seu filho e por sua família. A irmã Valda, da Reconciliação, oração por Luiz, por sua mãe Natália, por Maria de Lourdes e por toda a sua família. Diz que não perde um programa. Obrigado, querida, pela sua audiência. Deus abençoe sua vida. A irmã Guiomar pede oração em favor de seu irmão, que já se encontra bem melhor, também pelo seu sobrinho e pelo seu lar, via Facebook. Manda um abraço a todos da igreja, em especial a todos os irmãos da igreja que ajudam a manter
o nosso programa aqui no ar. Amém. Eu somo o meu agradecimento a todos os nossos irmãos que têm nos ajudado a manter nossa programação e repasso também um forte abraço a todos vocês, queridos. O irmão Lucas Aparício manda um abraço para o pastor e para todos os telespectadores e diz que o programa é uma bênção. Obrigado, meu pastorzinho, né? Graças a Deus. Um abraço para o meu filhote. Você pode ligar ainda, 3342-7096. É o nosso telefone, ok? No próximo domingo, nós temos uma programação especial na igreja e eu quero passar ela para você. Às 0h, nós estaremos em vigília, orando das 0 às 5 da manhã. Então, no próximo domingo, 0h, de sábado para domingo, às 0h do domingo até às 5 da manhã, nós temos vigília, ok? Você pode ligar para nós também, encaminhar seu pedido de oração, que nós encaminharemos para a vigília do próximo domingo. 9 da manhã, nós temos alguns irmãos também que vão sair para evangelização. 9 da manhã do domingo. Depois, 18h, nós temos a nossa escola bíblica, que esse trimestre está falando de temas ligados a aflições. Nós estamos aí com a capa da nossa lição. Está aí, vencendo as aflições da vida. Estamos falando de assunto interessante. Traumas da violência social, por exemplo, é uma das lições. As aflições da viuvez. A questão da divisão espiritual no lar, você que é crente e outras pessoas dentro de casa que não são, tá? A angústia das dívidas, aflições do tempo presente. São lições muito interessantes que nós estamos aprendendo nesse trimestre. Agora é julho, agosto, setembro que nós estamos estudando na escola bíblica, sempre às 18h. Logo mais, 19h30, nós temos o nosso culto de celebração e pregação evangelista ou mensagem evangelística, às 19h30, tá bom? Então, e na quarta-feira nós temos oração, harpa cristã e doutrina bíblica também em nossa igreja. Você e toda a sua família estão convidados a estar conosco. Eu quero aproveitar ainda a oportunidade para falar sobre a Semana do Conhecimento. Nós estaremos de férias no seminário no mês de julho e neste mês nós estaremos então apresentando uma série de estudos na Semana do Conhecimento. Quero reiterar a você que a entrada é franca, você não vai pagar nada, tá bom? 23, 25 e 27 de julho, às 8 da noite, nós estaremos falando sobre fenômenos sobrenaturais. Na segunda, o fenômeno é ufologia, ETs e OVNIs. Na quarta-feira, mensagens subliminares, o que está por trás de algumas imagens e o que está por trás também de algumas palavras, de algumas expressões. Na sexta-feira, o fenômeno é experiência espiritual. E nós vamos falar principalmente de experiência pós-morte. Sempre à luz da Bíblia. Eu repito, a entrada é franca, ok? E será um prazer poder receber você na nossa igreja, para você ser mais orientado pela palavra de Deus, lembrando o texto que lemos no início do programa, Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu quero pedir desculpa a vocês, porque eu respondi apenas uma pergunta hoje, não vou nem me habilitar a responder outra. Por quê? Nós transformamos uma pergunta num estudo bíblico. Quando a pergunta é interessante, Deus toca no nosso coração a respeito de nós sermos um pouco mais extenso para esclarecer o povo de Deus, nós o fazemos. Sabemos que um tema desse, se nós não abordarmos com muito conteúdo, já que nós vivemos num misticismo do monte muito grande, nós correríamos o risco de alguém não dar importância à palavra de Deus que estamos ensinando. E por isso fizemos isso. Mas
Você que mandou sua pergunta na semana passada, você que está mandando sua pergunta hoje, com certeza, na semana que vem, nos próximos programas, nós estaremos atendendo você, tá bom? Se quiser fazer seu pedido de oração, ainda dá tempo, estou aguardando, 3342-7096. Nos liga ainda a irmã Luciana, da Reconciliação, manda paz e diz que está ligadinha no programa. Amém? Paz do Senhor, querida, um grande abraço. O irmão Júlio, também, da Reconciliação, pede oração pela irmã Fernanda e família e agradece pela bênção que foi o programa de hoje. Graças a Deus. Vamos orar? Vamos rogar a bênção de Deus sobre nós. Vamos pedir que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe. Queria pedir que você baixasse a tua cabeça onde você estiver agora e juntos vamos falar com Deus, vamos somar a nossa oração, vamos concordar com a bênção daqueles que estão necessitados de Deus. Oremos. Pai amado, Pai querido, eu te louvo pelo teu amor. Te louvo por essa tão grande salvação. Te louvo porque por um tempo eu andei tão distante dos teus caminhos. Por um tempo minha família viveu tão longe da tua graça. Mas aprove tu, aleluia, na tua eternidade, na tua pré-existência, lembrar de nós e nos chamar das trevas para essa maravilhosa luz que é o teu evangelho. Fico, Senhor, admirado do quanto a tua palavra é clara e nos ensinar a verdade e nos levar por caminhos de veredas de justiça, de veredas que impedem que nós erramos, veredas que não deixam a gente sair nem para a direita nem para a esquerda. Obrigado pela tua palavra, que é luz. Obrigado pela tua palavra, que é lâmpada. Obrigado pelas escrituras sagradas, porque através delas nós podemos, Senhor, acertar o passo, acertar o caminho e nos reconduzirmos para a glória do teu santo nome. Eu oro por todos os nossos telespectadores. Eu oro por cada família esta hora. Eu oro, meu Senhor, por cada um que nessa hora se junta a nós, clamando, pedindo misericórdia, por salvação, por problemas familiares. Aqueles que oram também para que tu abra portas de emprego, de negócios, de melhores possibilidades, de melhor posição de dignidade, Senhor, para a sua família. Nós oramos agora. Oramos junto com o pai e a mãe que clama pelo filho dependente. Eu somo minha oração pelo marido que busca, Senhor, ó Deus, a reconstrução do seu casamento. Eu oro pela esposa que clama pelo retorno do marido ao seu lar. Eu oro, meu Senhor, por aqueles que no leito da enfermidade estão passando por momentos difíceis, de depressão, ó Deus, de estresse, ó Deus, problemas graves ligados à oncologia, ligado ao câncer, ligado, meu Senhor, a áreas que muitas das vezes nos levam à esperança. Eu oro, Senhor, por todos os enfermos agora. Pai querido, oro por essa emissora, por esse veículo de comunicação, pelos que aqui presidem, pelos que aqui trabalham, pelos que aqui são parceiros. Eu oro, Senhor, para que tu abençoe toda a nossa terra. Eu oro, Senhor, pelo poder executivo, legislativo, judiciário. Eu oro para que haja paz, Senhor, na nossa terra. Eu oro por toda a tua igreja na face da terra, em especial uma igreja simples aqui em Vicente Carvalho, chamada Reconciliação, que lá, Senhor, pastoreia teu servo, pastor Luiz, e todo aquele povo abençoado. Abençoa-nos para a glória do teu nome. Eu oro por esses pedidos de oração a qual lemos, intercedemos por cada vida esta hora, pedindo que tu entre com a tua providência. Pai querido, Pai amado, que a tua bênção nos acompanhe. É ela que nós queremos, porque a tua bênção, Senhor, é aquela que enriquece e não acrescenta dores. É essa que nós queremos, Senhor. Fazemos esta oração no nome bendito de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós chegamos ao final do nosso programa. Eu quero mais uma vez convidar você para estar conosco domingo,
19 horas e 30 minutos no nosso culto principal de domingo, o nosso culto de celebração e pregação da palavra de Deus, ok? Oswaldo Aranha, 790 Jardim Maravilha, aqui em Vicente Carvalho. Você, sua família, serão muito bem recebidos por nós. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.